Bom, e ontem, depois da entrevista coletiva que concedeu, Adriana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve na live do presidente Jair Bolsonaro, deu várias declarações aí a respeito da Covid-19, dos esforços aí do governo para tentar iniciar a campanha de vacinação. A gente conversa ao vivo agora com o repórter Antônio Maldonado, que está em Brasília e vai trazer para a gente os destaques aí das declarações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É isso, Maldonado? Isso mesmo, Vitor. Bom dia a você, Adriana, todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal da Manhã. O ministro Eduardo Pazuello fez uma longa entrevista coletiva, participou de uma longa entrevista coletiva ontem, na tarde de ontem, aqui no Palácio do Planalto, e logo depois foi lá ao Palácio da Alvorada para participar ao lado do presidente da República dessa live semanal feita por Jair Bolsonaro, essa transmissão ao vivo, enfim. E aproveitou a oportunidade para falar sobre algumas polêmicas envolvendo aí a campanha de vacinação, principalmente a questão envolvendo as seringas. O governo federal ainda não conseguiu comprar todas as seringas necessárias para garantir a imunização de toda a população brasileira, mas diz que isso vai acontecer ao longo do tempo, que é melhor pagar aí o preço justo do que pagar mais caro e manter essas seringas em estoque. Ele garantiu, inclusive, o ministro Eduardo Pazuello, algo que o presidente Jair Bolsonaro já havia dito, que não faltarão seringas. E ele também aproveitou aí para dizer que o governo federal não está atrasado no cronograma, muito embora não tenha anunciado aí uma data para o início da vacinação aqui no Brasil. Vamos ouvir aí um trechinho dessa fala do ministro Eduardo Pazuello na transmissão ao vivo de ontem. Hoje nós temos em torno de 60 milhões de seringas disponíveis nos estados e municípios. Hoje, a nossa compra do Ministério da Saúde chama-se o estoque regulador. Não era para iniciar a campanha, é para que nós tenhamos condição de socorrer um município ou um estado caso falte. Ainda durante essa transmissão de ontem, Vitor, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou aí para repetir algo que ele vem falando há algum tempo, que é que ele espera e que, no que depender dele, do Ministério da Saúde, da Presidência da República, do Ministério da Saúde, as vacinas não serão obrigatórias. A nossa segurança é a Anvisa. É isso aí. Nós temos que ter responsabilidade. Não posso entrar na pilha de alguns achando que temos que correr. Outros, inclusive, como o governador de um grande estado, falou que tem que ser obrigatório. É inadmissível entrar nesse assunto. Não dá nem para discutir. O presidente ainda disse que ele não pode e que também não vai pressionar aí a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para agilizar aí, para apressar o registro dessas vacinas aqui no Brasil. É irresponsabilidade minha a querer pressionar a Anvisa. Primeiro que não vão admitir uma pressão, que estão mexendo com vidas. Isso é coisa séria. Então os apressadinhos aí têm que entender esse negócio. Ou fazem isso para tentar desgastar a gente politicamente. O presidente também voltou a falar ontem, fora desse assunto da vacina, sobre a questão do voto impresso. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito ontem de manhã que se o Brasil não aprovasse um voto, esse comprovante de votação, esse que ele chama de voto impresso, em 2022 o Brasil poderia passar por uma situação ainda pior que a dos Estados Unidos. E aí na live que foi feita no fim do dia, Bolsonaro aproveitou para retomar esse assunto. A gente não pode permitir que em 22 temos uma eleição aqui onde ele não possa ser auditado. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? Nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Só para a gente deixar isso claro, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre essa questão aí já do voto impresso e considerou inconstitucional essa impressão, enfim, a criação desse comprovante de votação, porque isso iria contra aí a garantia do sigilo do voto. Bom, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto, onde cumpre a agenda ao longo de toda esta sexta-feira. Agora, às 9h30 da manhã, tem uma reunião com o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Logo mais às 10 da manhã, outra reunião com o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil. Depois, às 10h30, recebe Ernesto Araújo, ministro-chefe das Relações Exteriores. Depois, às 11h, tem um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão. E aí, à tarde, uma reunião com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. E depois, às 3h da tarde, uma outra reunião, a última agenda dessa sexta-feira, com Pedro César Nunes Ferreira, que é o ministro, com Pedro César Souza, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.